Muito bem, você que está na sua casa ou em algum lugar e está ouvindo, vendo essa transmissão, nós queremos convidar você para a gente meditar um tempo na palavra do Senhor e clamar para que o seu Santo Espírito revele a sua palavra ao nosso coração e à nossa mente. E eu gostaria de pedir que vocês abrissem comigo em 3 textos. Rapidinho, se você se perder, de repente é interessante que você anote, e aí depois você consegue ler com mais calma. Nós temos nos reunido, a liderança aqui da igreja, e nós temos falado sobre a importância de nós abordarmos assuntos fundamentais, sobre alicerces, assuntos que são básicos, mas que exigem um mergulho, uma profundidade, e assim como aquela palavra que diz que nós devemos construir a casa sobre a rocha e não sobre areia, e isso não está falando sobre 2 terrenos, mas está falando sobre a profundidade do alicerce. Então nós temos que ter uma fundação, um alicerce que crave sobre a terra até encontrar rocha. Então nós queremos juntamente com vocês, crescerem nesses fundamentos, até que as nossas bases, os nossos alicerces, a nossa fundação esteja sendo colocada, sendo firmada sobre a rocha que é Cristo. Amém? Então, hoje eu gostaria e a gente vai entrar numa série sobre o Evangelho, e hoje vai ser a introdução, então eu quero fazer um panorama geral, e eu peço da sua paciência, porque é bem provável que eu me avance um pouco hoje no tempo, por necessidade do assunto abordado. Mas como você está na sua casa, no conforto, você deve estar tomando seu chimarrão aí, então com calma eu queria que você avançasse comigo nessa história. E eu tenho falado, eu, pastor Rodrigo, a gente tem falado sobre como a palavra de Deus ela está em volta de uma promessa que Deus fez a Abraão, e como essa promessa avançou ao longo do tempo, e de como a Bíblia não tem essas divisões que nós colocamos como o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas essas divisões que nós colocamos mentalmente, né? Mas como ela se trata de um livro só, falando sobre Deus, sobre o Espírito Santo e sobre Jesus, e como Jesus é o centro de toda a Escritura. Então eu gostaria que hoje nós avançássemos numa história, e eu quero contar uma história, e essa história é a história do Evangelho. Então eu quero falar nessa noite sobre o Evangelho holístico, e eu queria que você acompanhasse alguns textos comigo. O primeiro está no Evangelho de João, no capítulo 1, e no versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 até o versículo 21. Lucas 4, 16 ao 21. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue então o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Livro de Apocalipse, capítulo 19, o versículo 10 até o versículo 13. Apocalipse 19, 10 ao 13 diz: E eu lancei-me aos seus pés,
para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tenham testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Pai, nós buscamos a inspiração do Teu Espírito e a orientação dEle para que esta palavra que hoje abordaremos seja revelada à nossa mente, Senhor. Traga ao nosso entendimento e traga ao nosso coração, para que ela cause transformação sobre nós, para que a cada dia diminua quem nós somos, para que o nosso eu seja quebrado e diminuído, e que o Senhor possa viver em nós toda a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo penetre essa palavra sobre nós e faça uma semente, uma morada, e que o Teu Espírito e o Teu Evangelho que transforma venha mudar o nosso caráter e a nossa personalidade, para que sejamos a cada dia mais semelhantes ao Filho, a Jesus, o Teu Filho encarnado na terra. Senhor, coloque sobre nós um espírito de graça e de misericórdia e nos transforma, Senhor, e nos prepara para o grande retorno do Rei Jesus. E é sobre isso que nós pedimos e clamamos nessa noite. Vem, Espírito Santo, e ensina-nos sobre o Teu Evangelho, o Evangelho de Jesus. Em nome dEle, amém e amém. Muito bem, lemos 3 textos que estão falando sobre Jesus, e o primeiro deles está falando que Jesus era o Verbo, e Ele estava com Deus, e Ele estava com Deus desde o início de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas juntamente com Ele. E Ele estava no princípio, e com Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus estava desde antes da criação. Depois em Lucas vai falar quando ele entra numa sinagoga e o livro é dado a ele e está aberto na leitura do livro de Isaías, e então ele lê que o Espírito do Senhor estava sobre ele para trazer liberdade aos cativos, para trazer cura aos enfermos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele interrompe a leitura do livro, e quando todos estão fitos nele, ele diz: hoje se cumpre essa palavra profética de Isaías. E no último texto que lemos fala de Apocalipse, quando ele já está na sua imagem revelada em corpo glorificado, no qual os seus olhos são como chamas de fogo, e o seu nome se chama Palavra de Deus. Quando eu falei que nós vamos falar hoje sobre o Evangelho holístico, eu quero explicar um pouquinho do que seria isso. Primeiro, uma das perguntas mais importantes que todo cristão deveria saber responder, mas se nós perguntássemos a vários cristãos, talvez haveria uma grande divergência de respostas, algumas quem sabe corretas, mesmo sendo divergentes, mas outras quem sabe incompletas e talvez outras ainda erradas. Porque você já se perguntou, ou você já tentou responder o que é o Evangelho e o que isso significa? Então, muito provavelmente nós encontraríamos diversas opiniões, ou diversas respostas. Quem sabe algumas delas nem estariam dentro da Escritura. Seriam algumas coisas de uma resposta de costume tradicional que foi lhe passado de ano após anos, mas a palavra de Deus diz que o Evangelho basicamente são as boas novas. A palavra Evangelho quer dizer são as boas novas, boas notícias. Então, nesse caso, nós vamos falar do Evangelho de Jesus, ou seja, as boas novas de Jesus. E quando eu falo sobre holístico, o Evangelho holístico, o que isso quer dizer? Holístico quer dizer inteiro, todo, completo. Então, nós queremos falar sobre o Evangelho completo. Por que isso? Porque por diversas vezes nós ouvimos ou nós falamos sobre o Evangelho,
mas nem sempre ele é completo. Na maioria das vezes ele é incompleto, ele não traz a mensagem como um todo, ele pode ser interrompido. Por exemplo, nós ouvimos muito acerca da criação, acerca da queda e acerca da redenção. E muitas vezes nós proclamamos o Evangelho, falamos sobre ele e ele é interrompido ou ele é completado na cruz, como se após a cruz de Jesus ali se terminasse o Evangelho, e nós nos esquecemos de um ponto muito importante, que é a consumação. Então, normalmente nós falamos sobre criação, queda e redenção, e nós nos esquecemos da consumação. Eu converso às vezes com algumas pessoas, né, e a consumação, ela relata acerca do fim dos tempos, acerca do retorno de Cristo, acerca da sua vinda, e nessas conversas eu pergunto como está sendo falado, como você tem estudado, como tem sido falado na sua igreja acerca da consumação, acerca do fim dos tempos, e a maioria das respostas é não se fala muito sobre isso, porque, enfim, o Apocalipse é um livro muito difícil de ser falado, porque isso na realidade não importa muito sobre os dias de hoje, isso é uma coisa muito futura, ou não se tem muito conhecimento para falar sobre isso, como se qualquer uma dessas respostas fosse uma desculpa para que isso não fosse abordado. Então, a importância disso tudo é que se nós não falarmos sobre isso, nós estamos falando sobre um evangelho incompleto. Ele não é holístico, ele não é um todo. Porque o evangelho completo, ele fala acerca da criação de todas as coisas, da queda do homem, da redenção por meio de Jesus e da consumação, quando Jesus vem e restaurará todas as coisas. Logo, respostas como Apocalipse é um livro complicado, né, é muito figurado, isso porque muitas vezes nós nos focamos no lado errado sobre isso. Muitas pessoas que eu converso falam do Apocalipse como uma tentativa de descobrir quando é o dia que Jesus vai vir, quem é o anticristo, quem é a besta, enfim. E isso, na realidade, não é a essência do fim dos tempos. A essência do fim dos tempos é nós conhecermos a figura, a pessoa de Jesus, qual o cenário que ele virá e como ele virá, para que quando ele vier nós não sejamos surpreendidos pela sua atitude. O texto que nós lemos de Apocalipse fala que as suas vestes estão respingadas de sangue. Então, nós temos que ter um cuidado quando nós imaginamos um Jesus que não é bíblico, mas ele é totalmente auto-interpretativo. Um Jesus que nós imaginamos que vem mansinho, numa tentativa de meio hippie, com aquele cabelinho ao vento, né, naquela calmaria, mas a palavra de Deus diz que o dia da vingança estava no seu coração, e quando Jesus vier, toda a justiça virá com ele, e ele proclamará a justiça de Deus. Então, nós entendemos a importância de falarmos sobre isso, estudarmos sobre isso, porque isso faz parte do Evangelho, o Evangelho completo de Jesus Cristo. E uma das dificuldades que nós temos muitas vezes, ou uma das coisas que nós fazemos de maneira errada, é que nós entendemos ou achamos que o Evangelho começa a partir do livro de Mateus, né? E aí a partir daí o Evangelho seria a vida encarnada de Jesus, e nós automaticamente escondemos o Antigo Testamento como se ele não fizesse parte do Evangelho, como se Jesus não estivesse presente. Mas como nós lemos no livro de João, o Evangelho de João, ele fala que o Verbo, o Logos, Jesus, o Messias, esteve desde o início de todas as coisas, desde antes da criação. E ele participou da criação, e ele criou todas as coisas, e que se não fosse por ele, nada disso teria sido feito. Jesus está presente em todo o relato bíblico, porque toda a Escritura é sobre Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Logo, o Evangelho de Jesus está desde Gênesis até Apocalipse. Por isso é importantíssimo entendermos que o Evangelho holístico, ou o Evangelho como um todo, deve ser compreendido e entendido para que venhamos ter noção de tudo o que Jesus falou, fez e o que Ele irá fazer, para que o Evangelho esteja sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Então o Evangelho de Jesus não começa em Mateus, nem termina na cruz, mas ele começa
antes mesmo da criação do mundo e vai até a eternidade. O Evangelho é a proclamação de Jesus em dois sentidos. Primeiro, na proclamação anunciada por Jesus, quando ele fala sobre a chegada da esfera do reino de Deus, mas também é a proclamação sobre Jesus, no qual as boas novas de salvação, as boas notícias é de que Deus encarnará e como homem ele irá morrer e ressuscitar, o que tornará disponível o reino dele e de Deus a todos aqueles a quem ele proclamar e o aceitar como Senhor. Resumindo em uma frase, Deus encarnou para morrer por nós, para estarmos com ele para sempre, mas isso não iniciou de maneira alguma em Mateus, mas antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Jesus já estava presente antes de todas as coisas e o seu sacrifício na cruz também. Muito bem, dada essa leve introdução, eu queria avançar com vocês na parte da história e eu quero tentar, de maneira bem sucinta, fazer um resumo de todo o relato bíblico, e eu espero que Deus me dê graça para isso. Primeiro, vamos falar da criação. O livro de Gênesis, que é o início de todas as coisas, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, e que então depois ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Em 6 dias ele criou todas as coisas, e no 7º dia ele abençoou e descansou. O cenário de toda a criação é de que o homem e toda a criatura e toda a criação de Deus habitavam no seu jardim, e todos os seres criados estavam sob a tutela do homem. O homem era o engenheiro agrônomo da criação de Deus. Ele era o responsável por esse trabalho. O homem, antes do pecado, já trabalhava. E ele trabalhava cuidando, administrando toda a criação de Deus, como ele fez a nomenclatura de todos os animais, de todos os seres. Enfim, ele cultivava a terra, ele guardava a terra, ele trabalhava para Deus. Logo, o homem tinha esse trabalho no ambiente de Deus, onde ele se encontrava todos os dias com o seu Criador. Por estar só, Deus, da costela de Adão, faz a mulher a sua companheira, a sua adjuntora, e sobre a ordem, os dois naquele jardim desfrutando, cultivando, participando da criação de Deus, eles recebem uma ordem de que sobre toda aquela criação havia uma árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deveria ter o seu fruto comido, não deveria ser, aquele fruto não deveria ser desfrutado. Então nós sabemos a história quando a serpente entra no cenário do jardim e ela influencia, ela seduz Eva a comer do fruto, e aí então Eva come do fruto, e naquele cenário dela comendo fruto, o homem, Adão, que estava junto, visualizava aquilo, nada fez contra aquilo, muito pelo contrário. Eva então oferece o fruto a Adão, Adão cede e come do fruto, e a partir de então há uma desobediência a Deus, e o pecado agora faz parte da humanidade. A maldição do pecado afeta toda a criação de Deus. Então todas as criaturas que estavam no ambiente de Deus, naquele ambiente de liberdade, naquele ambiente onde Deus operava, naquele ambiente onde desfrutavam juntamente com o Criador, é afetado pela desobediência do homem, que se esconde de Deus, se encontra nu, tenta fugir de Deus. Quando Deus o confronta, então Deus o expulsa do seu ambiente, o expulsa do jardim, e o homem é colocado sobre uma terra agora maldita, uma criação agora maldita. Por isso Romanos vai falar que quando chegar um tempo, a criação que geme, ela então será liberta do seu cativeiro, quando Cristo vier, porque ela está cativa daquele que a cativou, ela está amaldiçoada pelo pecado. Então o homem é colocado sobre, agora não mais o ambiente de Deus, não mais sobre o monte de Deus, o jardim de Deus, e ele tem que suar. E aí Deus proclama ali,
sentenças sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente. O homem agora tem que suar do suor do seu trabalho, ele vai precisar para sustentar a sua casa. A mulher sentirá dores no parto. E sobre a serpente é colocado de que haverá uma promessa de um nascido de mulher, que então esmagará a cabeça da serpente, e a serpente machucará o seu calcanhar. Então agora o mundo que habitava sob um ambiente de Deus, um ambiente magnífico em corpos glorificados, numa eternidade com Deus, é amaldiçoado pelo tempo. E ele é amaldiçoado juntamente com toda a criação por causa da desobediência do homem, por causa do pecado do homem. Mas sobre esse caos Deus coloca uma luz quando diz que haverá uma promessa de um homem nascido da mulher, que então esmagará o inimigo que seduziu Eva e restaurará todas as coisas, para que, assim como foi um dia no início, na criação do homem para com Deus no jardim, volte novamente a esse ambiente. E então nós avançamos na história para a parte da criação e entramos na queda. Quando esse pecado entra, quando esse pecado inunda e ele mancha toda a criação de Deus, mas que em meio a esse caos, Deus lança uma promessa de restauração. E eu queria ler Romanos capítulo 1, versículo 18 até o versículo 32, uma leitura um pouco extensa, mas que é muito pertinente sobre como Paulo revela em Romanos o coração do homem para com Deus. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis, porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, os seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas, e proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém? E por essa razão, Deus o entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardes das suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal. Desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo.
E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara digno de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Carta de Paulo aos Romanos inicia falando sobre o Evangelho, sobre o poder do Evangelho, e aí ele fala esse texto sobre a ira de Deus com a humanidade, quando Deus entregou a humanidade às suas próprias paixões e concupiscências, para que ela fosse entregue aos seus próprios desejos. O cenário que Paulo traz nessa carta aos Romanos, da antiga falando sobre desde o início de todas as coisas, mas como isso era mais claro nos tempos de Roma, nos tempos da Grécia e nos tempos de hoje, quando os homens se renderam contra a sua própria natureza, né, com as mulheres se relacionando com mulheres, homens com os homens, e de como isso traz a malícia do coração quando não há um respeito pela família. Esse é o cenário que nós enfrentamos desde a queda. A queda do homem trouxe uma depravação sobre toda a humanidade, pois somos todos descendentes de Adão. Então todo o coração do homem é mau, a humanidade toda tem a sua depravação, as suas malícias, e se nós nos permitirmos seguirmos o nosso próprio caminho, é esse cenário que nós encontraremos. Então Deus está falando, a queda trouxe essa depravação na humanidade, mas que sobre esse caos, sobre esse cenário avassalador, Deus colocou uma esperança, a esperança de uma promessa, a esperança de um homem que haveria de vir para trazer redenção, não somente a Israel, mas a todos os gentios. Se engana quem acha que Deus fala da redenção dos gentios somente no Novo Testamento. Deus fala sobre essa redenção em toda a história de Israel. Então, passando o tempo da criação, da queda, eu quero entrar na redenção com vocês. A partir de Gênesis 3,15, nessa anunciação da esperança da humanidade, e toda a humanidade a partir de então começa a caminhar sobre essa promessa, sobre essa esperança, até o momento em que ele viesse. Então, desde Gênesis 3,15 até o momento dos relatos dos evangelhos, em toda a história de Israel em todas as gerações esperava na sua geração a vinda do Messias, a vinda dessa promessa. E essa promessa ela vai se afunilando, ela vai tomando forma conforme a história de Israel vai se avançando. Então nós vemos, depois desse período, quando esse cenário que Paulo está falando em Romanos começa a se aparecer nos tempos de Noé, quando Deus olha para a terra e vê graça aos olhos de Noé e diz: Noé, eu vou lhe dar um projeto, construa uma arca, porque virá chuva sobre a terra, e essa chuva trará uma inundação, trará um dilúvio, e então construa essa arca e anuncie sobre essa salvação. Mas o cenário de Noé diz que os homens estavam sendo amantes de si mesmos, eles estavam comendo, bebendo, casando-se, davam-se em casamentos, quer dizer, eles estavam desfrutando dos prazeres dessa vida, a tal ponto de estarem cegos para aquilo que Noé estava mostrando através da arca, e surdos para aquilo que Noé estava anunciando como salvação sobre o dilúvio que haveria de vir. E é engraçado porque no cenário de Mateus 24, Deus está falando sobre que o fim dos tempos é semelhante aos tempos de Noé. O que Jesus está dizendo em Mateus 24 é que antes da sua vinda, esse será um cenário muito semelhante, no qual a arca está sendo construída, né? A maneira de salvação está sendo proclamada, mas os homens estão interessados nos prazeres dessa terra. Eles estão sendo hedonitas, nesse desejo de amar os prazeres, de estar mergulhados e interessados nesse tempo limite que nós estamos na terra, e não estão fitando os seus olhos para a salvação da destruição que haveria de vir, ou que haverá de vir. Então, Deus começa a avançar, e depois disso vem o dilúvio, e então Noé constrói a arca, Noé e sua família passam por o dilúvio, eles sobrevivem sobre isso, e a partir de então, a terra começa a ser novamente acrescentada, crescida, multiplicada através dos filhos de Noé,
E é engraçado porque Noé olha para um dos seus filhos, Sem, e abençoa Sem, e ele fala para Sem que sobre as suas tendas o próprio Deus haveria de habitar. Então nós sabemos ao longo da história que o povo de Israel é descendente do filho de Noé, descendente de Sem, e Deus realmente tabernaculou no meio do povo. Então Deus chama lá da antiga Mesopotâmia, o que hoje nós conhecemos como Iraque, um homem chamado Abrão. E ele chama Abrão e diz: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vem para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão larga tudo e segue, e ouve a voz de Deus e crê naquilo, e Deus transforma Abraão, e Deus promete um filho a Abraão, e diz que através do filho de Abraão a promessa daria seguimento, porque o filho da promessa de Abraão faria parte do plano de Deus, da história de Deus. E então nós sabemos que o que nós chamamos de patriarcas, né, Abraão, Isaque e Jacó, e aí Jacó no findar dos seus dias chama os seus filhos e começa a liberar uma palavra profética para cada um deles. E então Jacó olha para Judá e diz: Judá, de ti não se apartará o cetro do reinado estará sobre ti, então os reis da terra virão sobre ti. E depois disso nós sabemos Josué, o governador do Egito, passa-se o tempo e o Egito se esquece de José. Então chega um tempo em que o faraó coloca todos os egípcios sobre o seu cativeiro, e é lá o povo de Israel, o povo de Deus está cativo sobre o Egito, sobre o poder de faraó, quando Deus levanta um homem chamado Moisés, chama Moisés e diz: Moisés, tu serás o libertador desse povo. E através de Moisés, Deus vai lá e libera as suas pragas, Deus dá os seus sinais para o Egito, Deus ensina o povo de que essas pragas não afetarão o seu povo. Ele ensina sobre a morte de um cordeiro, para que o sangue desse cordeiro não permitisse que a morte alcançasse o seu povo. E a partir de então nasce a Páscoa, que nós conhecemos, a morte do cordeiro que livra da morte o povo de Deus. E a partir de então começa a peregrinação pelo deserto, através da liderança de Moisés, e Moisés começa a conduzir o povo até esse deserto, até quando eles chegam nas terras de Moabe. E então Moisés morre e Josué é colocado como seu sucessor. E então nós terminamos, estamos falando sobre Gênesis, nós estamos falando sobre Êxodo, estamos falando sobre Número, Levíticos, Deuteronômio, quando termina os últimos discursos de Moisés nas terras de Moabe, e começa agora a liderança de Josué, quando ele invade Jericó, conquista Jericó na promessa da terra que Deus havia feito a Abraão, e agora se segue com Josué, e a promessa de Deus e a história de Deus vai se afunilando sobre vários homens, mas contando sobre uma mesma questão, anunciando sobre a mesma promessa, sobre o Messias, o homem que haveria de vir para trazer redenção a todo o povo, judeus e gentios. Josué invade a terra, conquista Jericó, e aí começa a lutar contra os vizinhos daquela terra. Então passa-se o tempo de Josué, e a corrupção começa, o paganismo, a influência dos vizinhos, das religiões pagãs começam a influenciar Israel, quando Deus levanta em Israel juízes para aplicar a sua liderança sobre o seu povo, para aplicar os seus juízos sobre o seu povo, a sua orientação. Então Deus levanta juízes como Débora, como Gideão, como Sansão, que nós mais conhecemos. Dados os tempos de juízes, então Deus olha para o cenário que ele levantou lá em Levítico, com a linhagem de sacerdotes, através do sacerdote Arão, de que como os filhos de Arão dariam a descendência ao sacerdócio. E então ele olha para os sacerdotes de Israel naquele tempo e vê Eli e os seus filhos, Hofni e Finéias, sobre uma corrupção no templo, sobre uma comodidade ali no templo, e sobre a entrada de pecado ali. Então Deus levanta um menino chamado Samuel, e ensina Samuel e transforma Samuel em um grande sacerdote de Israel. E então o povo começa a pedir sobre um rei, e não era o tempo em que Deus haveria de colocar um rei sobre Israel, mas o povo pediu tanto que Deus levantou Saul, e Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. E nós conhecemos a história de Saul, quando ele desobedece a Deus, quando ele não ouve a Deus, e quando então Deus resolve ir lá na casa de Jessé e ungir um menino que estava no campo, um pastor de ovelhas chamado Davi. Davi é ungido na sua casa como o rei de Israel,
Porém, ele não assume naquele tempo, ele assume 20 anos depois. Ele assume o reinado, ele conquista Jerusalém, ele expande as terras de Jerusalém, o que nós conhecíamos antigamente como a cidade de Davi, e anteriormente isso como a cidade de Sião, ou o monte de Sião. E então ele conquista e aumenta as suas tendas, aumenta as suas terras, e nós conhecemos sobre a história de Davi, o grande rei, e nós entendemos que Davi, ele dá seguimento a esse reinado, porque a sua descendência vinha de Judá, no qual Jacó liberou a palavra de que sobre Judá viriam os reinados, o cetro estaria sobre a descendência de Judá. Então Davi, o grande descendente de Judá, segue o seu reinado, e ele há um intento no seu coração em construir, porque ele estava agora habitando numa casa bem construída de cedro, e ele olha e diz: não é possível que eu more sobre este lugar e Deus não tenha uma casa, uma habitação para si. E nós sabemos que com Moisés, Deus mandou Moisés construir um tabernáculo para que ele estivesse no meio do povo, mas esse tabernáculo agora estava em Siquém, lá no deserto. Então Davi olha para aquilo e diz: eu quero construir um templo, uma casa, um lugar onde Deus esteja, e eu possa estar nessa casa todo o tempo. Então Deus olha para o coração de Davi e ele percebe essa intenção, mas Davi tem as suas mãos manchadas de sangue. Então Deus diz que sobre o sucessor de Davi, o filho de Davi, essa casa seria construída, trazendo uma palavra sobre Salomão, seu filho, e uma palavra profética sobre Jesus, que haveria de vir, Jesus como um filho de Davi. Salomão então constrói com toda a sua magnitude, com ouro, com prata, constrói o grande templo, que nós conhecemos, o grande templo de Salomão, não aquele que está lá em São Paulo, mas aquele que estava no antigo Israel. E na inauguração daquele templo, sacrifícios são oferecidos, louvores são oferecidos, e a palavra de Deus diz que o templo se encheu de incenso, se encheu de fumaça, e nenhum dos que estavam lá conseguiram permanecer de em pé, porque a presença de Deus era magnífica, era grandiosa e poderosa. E Deus está então seguindo a história com a sua promessa, trabalhando na narração da história do mundo para falar acerca daquele que haveria de vir. Então todas as gerações de Israel estão aguardando a vinda do Messias. Dado o tempo de Davi, dado o tempo de Salomão, a morte de Salomão faz com que os reinos sejam divididos. Israel é dividido, Israel fica com o reino norte, Judá fica com o reino sul. E assim eles estão, mas os seus governantes, os seus reis, eles se corrompem. E então nisso vai surgindo os profetas vão anunciando, como Isaías, como Jeremias, vão anunciando o tempo dessa corrupção, e principalmente Jeremias vai falar acerca dessa corrupção em meio de Israel, e de como essa corrupção traria um juízo sobre eles, e Deus diz que então enviaria um servo da Babilônia, Nabucodonosor, que iria invadir sobre essas terras. A Babilônia vem, invade Israel, e depois, posteriormente, invade Judá. Quando invade Judá e Jerusalém, que estava em Judá, é destruído os seus muros, é destruído o templo, é destruído o altar. E então o templo de Deus que Salomão construiu agora é destruído pelos babilônicos. E os babilônicos deixam uma parte do seu povo na terra de Israel, na terra de Judá, e outra parte levam para até a Mesopotâmia. Levam até para a Babilônia, melhor dizendo. Então nessa ida para a Babilônia nós temos homens como Daniel, nós temos homens como Ezequiel. Então, na história da Bíblia que nós temos, dentro das divisões dos livros, que nós falamos sobre a criação, a queda e a redenção, nós falamos sobre toda a Torá, sobre todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Então nós falamos de Josué, que entra a parte depois dos juízes, e então nós temos a parte agora dos livros históricos, e aí nós entramos na história de Esther, nós entramos na história de Ruth. Mas então agora nós começamos a entrar na invasão babilônica, na diáspora que nós chamamos, quando os judeus são dispersos sobre a terra, sobre o cativeiro babilônico, e nós vemos os tempos dos profetas. E aí nós temos na divisão das nossas Bíblias como os profetas maiores e os profetas menores, e isso não tem a ver com grau de importância, tem a ver com o tamanho do livro que está escrito. Então os profetas maiores, Daniel, Ezequiel, Isaías, os profetas menores, Ageu, Malaquias, Miqueias, então tem a ver com o volume do livro.
Então todos esses profetas estão anunciando um juízo sobre Israel, né? Como Jeremias anunciou, como Ezequiel está falando, e ele está anunciando, e entendamos que a boa parte dessas profecias está falando sobre o tempo presente e um tempo vindouro. Por exemplo, Jeremias está falando sobre a condenação, sobre um juízo que virá sobre Israel, que veio com os babilônicos, mas ele também está anunciando sobre um tempo que virá, e esse tempo em que virá será anunciada uma nova aliança, e nessa nova aliança a palavra do Senhor não precisará mais sido ensinada, mas ela estará penetrada no coração e na mente, e o próprio Senhor nos ensinará. Então, tempos como Ezequiel, em que ele está anunciando o seu juízo sobre aquele tempo, mas também está anunciando um tempo vindouro, sobre um governo, sobre um templo do anticristo. Enfim, os profetas vão anunciando o juízo sobre aquele tempo, e também vão lançando palavras sobre um tempo futuro. Então a promessa de Deus está caminhando sobre a narrativa da humanidade, da história da humanidade. Deus está falando em todo esse tempo sobre o tempo em que um homem virá e trará a redenção. E todos esses profetas estão anunciando sobre esse homem, principalmente Isaías, quando ele traz uma forma mais concreta sobre esse homem. E ele diz: e o seu nome será chamado Emanuel, porque ele estará conosco. Ele será um nascido de mulher, e sobre esse nascido de mulher ele habitará entre a humanidade. Então nós vemos profetas como o profeta Joel, que está falando e remontando o cenário não somente na vinda desse homem, porque essa era a interpretação de Israel, e por isso os judeus não entenderam quando o Messias chegou, porque eles estavam imaginando uma restauração completa em um só momento, né, dada a influência do cenário daquele instante, que falava que eles estavam sob o governo do Império Romano, e eles achavam que o Messias viria e destruiria César. Eles não estavam entendendo a magnitude do governo de Cristo, porque o governo de Cristo não está somente sobre Israel, mas está sobre todo o mundo. Então o que acontece é que Joel vai falar: mas olha, antes da vinda do Messias, então haverá visões, haverá um aumento da palavra profética, haverá um avivamento, Deus, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne nos últimos tempos. Então os profetas estão falando acerca de Israel naquele tempo, e eles estão anunciando sobre um tempo vindouro. E então nós vemos aí os profetas como Ageu, Zacarias, Malaquias, e todos esses profetas, principalmente esses três últimos, que são pós-exílio, pós o tempo em que Israel e Judá estiveram sob o cativeiro babilônico. Todos esses profetas anunciaram um juízo, mas uma esperança para Israel. Todos eles relembraram a promessa feita a Eva, a Abraão, a Judá e a etc. Então, o último dos profetas vem como um precursor, profetizado por Isaías, como uma voz do que clama no deserto. Anuncia então a chegada da promessa, porque ele está batizando no Jordão, ele está criticando os religiosos daquela época, até o momento em que um homem pisa no Rio Jordão, e ele olha e diz que eis então entre eles o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi simbolicamente lá nos tempos de Moisés morto para que o seu sangue trouxesse salvação sobre Israel. E agora ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está no meio de nós. Então uma voz brada dos céus e diz: esse é o meu Filho amado, no qual eu tenho prazer. E o ministério de Jesus, então, o homem da promessa anunciado por Eva, que se seguiu por Noé, que se seguiu por Abraão, que se seguiu pelos patriarcas, então agora, como Isaías havia profetizado, ele está entre os homens. Jesus está entre os homens. Então, quando Jesus está entre os homens, ele começa a anunciar e a proclamar a sua mensagem, as suas boas novas, o Evangelho. Que boas novas são essas? As boas novas de que, em meio ao caos que a humanidade está desde a queda, a humanidade agora será redimida desse cativeiro. Não na sua plenitude, mas ela será redimida com relação a Deus. Então, o que acontece é que Jesus vive, Jesus proclama a sua mensagem,
ele anuncia o reino de Deus, ele caminha por entre os homens, ele opera milagres, ele opera prodígios, ele é a própria mensagem de Deus, o verbo encarnado, o Logos. Apocalipse fala que o seu nome é palavra de Deus, e ele está entre os homens, e ele penetra o coração dos homens como uma espada de dois gumes, e ele vem e toca na humanidade, e então ele anuncia a sua morte, no qual os seus discípulos não entendiam, os homens não entendiam, como alguém que se proclama um Messias morreria, mas entendendo os relatos bíblicos, a história, a narrativa de Deus por meio da Bíblia, nós entendemos que era necessário que o Cordeiro fosse morto, para que pela morte do Cordeiro, a morte do segundo Adão, como que por um Adão entrou o pecado do mundo, pelo segundo Adão era necessário entrar a salvação. Então Jesus morre como o Cordeiro, sem reclamar, sem falar nada, sem manchas, sem pecados, cumprindo a lei, para que agora pela morte, pelo sangue do Cordeiro, toda a humanidade tivesse acesso à salvação. E não somente a salvação, mas o interessante é que diz que no momento em que Jesus morreu, traz um cenário do templo e diz que o véu do templo se rasgou. Nós estamos no Gólgota, nós estamos na crucificação de Jesus, e diz que após a morte de Jesus o véu do templo se rasga. O que isso quer dizer? Hebreus vai falar que agora, por meio de Jesus e do seu sangue, nós fomos redimidos, limpos, purificados, lavados, e que por meio do sangue de Jesus nós temos a ousadia de entrarmos no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar no tabernáculo ou no templo, onde estava a Arca da Aliança, que era a representação da presença de Deus na terra. E só que somente tinha acesso a esse lugar os sumos sacerdotes. Então o que acontece é que com a morte de Jesus, ele nos torna sacerdotes dele mesmo, sacerdotes de Deus. E como sacerdotes, ele diz: eu rasgo o véu do templo, para que todo sacerdote tenha acesso à presença do Pai. Então quando ele rasga o véu do templo, e Hebreus fala sobre essa ousadia, ele diz: vão, caminhem, eu estou redimindo a humanidade, para que os homens sejam novamente religados com Deus. O que Jesus fez é cumprir em parte a promessa que deveria ser, que Deus fez ao longo da história. Ele redimiu os homens, ele religou os homens novamente com Deus, mas a história não para aí, o evangelho não termina aí, o evangelho tem que ser contado por completo. Que evangelho completo é esse? É de que ele voltou para o Pai, mas ele diz: eu não vos deixarei sozinhos, eu não os abandonarei, eu vos enviarei o Consolador, e ele revelará toda a verdade. Então o que ele está dizendo? Eu vou para o Pai, porque eu vou preparar uma morada. No casamento, nos tempos bíblicos, ou nos tempos de Jesus, quando um homem e uma mulher iam se casar, o que acontecia é que eles se casavam, e o homem ia e preparava a casa, para que quando a casa estivesse pronta, ele voltasse para buscar a noiva, e então eles poderiam iniciar a sua família na casa que o homem preparou. O que Jesus está fazendo? Ele casa com a igreja, e a igreja não tem a ver com os gentios, a igreja é junção, como Paulo falou, junção de judeus e gentios. A igreja é todos aqueles que estão, tanto judeus e gentios, ligados pelo Messias, e então ele vai para o Pai para preparar uma casa, uma morada, para que um dia ele volte para buscar a igreja que ele casou, a noiva que ele casou. Então o que está acontecendo é que o evangelho por completo, ele diz que Jesus voltou para o Pai, e ele nos enviou o Espírito Santo que está em nós, e aí nós vamos ver, como em Efésios, que fala que aquele que ouve o evangelho, crê no evangelho, então ele está selado pelo Espírito da promessa. Então o que acontece? Ele colocou sobre nós um Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nós ouvimos o evangelho, quando nós cremos no evangelho de Jesus, ele nos sela com esse Espírito da promessa, para que a marca de Cristo esteja sobre nós, para que o domínio de Cristo esteja sobre nós. Por isso Paulo fala que nas suas apresentações das cartas, principalmente na carta de Romanos, em que ele usa uns 7 versículos praticamente para se apresentar, ele diz: eu, apóstolo de Jesus. O que ele está dizendo? Eu, o enviado de Jesus, eu como apóstolo de Jesus, eu sou aquele que foi transformado, eu sou aquele que ele me chamou
para anunciar, para proclamar o seu evangelho. E aí depois em versículo 16 ele fala por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então o que nós queremos resgatar, que nós queremos trazer à tona neste tempo é sobre a importância do evangelho, o que o evangelho causa em nós. Porque quando nós olhamos para o tempo em que a igreja se encontra, parece que não que o evangelho perdeu poder, mas que os homens deixaram de dar credibilidades para o evangelho. Nós muitas vezes nos encontramos em problemas e nós queremos encontrar recursos humanos para resolvermos tudo isso, e nós nos esquecemos que desde o início da criação Deus enviou uma solução para os homens. Essa solução se chama Jesus. E o Espírito Santo hoje está em nós para fazer essa ligação com Jesus. O Espírito Santo está em nós para que Ele nos religue com o Pai e com Cristo. Que Cristo está à direita de Deus como um advogado, Ele advoga por nós. E toda vez que nós nos lembramos, ou que o pecado possa nos lembrar das nossas manchas, Jesus mostra as suas mãos. Porque foi pelo seu sacrifício que Ele comprou para Deus homem de todo povo, língua e nação. Não é por mérito nosso, não é por habilidades nossas, não tem a ver com os nossos dons, tem a ver com Ele. Por isso o Evangelho de Cristo não está centralizado no homem, não é humanista, não é sobre o homem. O Evangelho de Cristo é sobre Jesus, o enviado de Deus, o Deus que encarnou entre os homens, habitou entre os homens, e Ele foi a promessa desde o início de todas as coisas. Desde o momento em que o caos, a queda, o pecado entrou na humanidade, Deus anunciou: eu vos enviarei um homem nascido de mulher, que trará salvação a toda a humanidade. É sobre esse Jesus que nós queremos acentuar ou anunciar com mais clareza nesses dias. Jesus e o seu evangelho é que tem um poder para nos salvar de toda a dificuldade que nós temos, mas acima de tudo da depravação que nós nos encontramos. E sabe o que Jesus fez com a sua morte? Ele nos livrou da ira de Deus. Porque não entendam mal, mas todos os homens estão destinados ou estão condenados ao inferno. O que acontece é que, por meio de Jesus, algumas pessoas são retiradas de lá. Porque os que são condenados ao inferno são aqueles que a ira de Deus virá sobre eles. Mas o que Jesus fez foi, por meio do seu sangue, nos comprar. E por isso o Evangelho é poderoso, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Ele nos salvou e Ele nos livrou da ira de Deus. Porque Romanos vai falar que agora nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por meio do sangue do Cordeiro e de Jesus, e por meio do seu Evangelho, a ira de Deus não cairá sobre nós, mas nós recebemos sobre nós um Espírito selado, o Espírito da promessa. Nós fomos lavados, nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. E por meio de Jesus, nós nos tornamos justos. O texto que nós lemos de Romanos, em que traz toda essa depravação da humanidade, ele segue falando depois no capítulo 2 sobre o justo juízo de Deus, sobre como Deus é justo, e aí depois ele segue falando que por meio de Cristo nós somos justificados. Toda essa depravação que nós temos no nosso interior, a partir do momento em que somos selados pelo Espírito Santo, começa em nós um processo de regeneração, no qual nós vamos mudando a nossa natureza caída e vamos adquirindo a natureza divina de Cristo. Então Jesus vai nos ensinando, vai nos orientando para sermos conforme a sua imagem. Por isso Paulo vai falar sobre que nós temos que estar crucificados com Ele, esquecendo a vida que antes nós vivíamos, mas que nós venhamos agora viver a vida que Ele deseja em nós. E é sobre isso que é o Evangelho. O Evangelho não é sobre o que você almeja, não é sobre o que você quer, não tem a ver com os seus sonhos, não tem a ver contigo. Você não é o centro do Evangelho. O Evangelho tem a ver com Jesus. Ele é o centro não só da Escritura Bíblica, mas de todas as coisas que acontecem. Ele é o centro de todas as coisas. Um dia todas as coisas irão convergir nele. Então, sobre o que fala a consumação? A consumação fala de que, assim como Ele foi para o Pai, um dia Ele retornará para buscar a sua igreja, uma igreja gloriosa.
uma igreja que se pareça com Ele, uma igreja que recebeu o seu Evangelho, creu no seu Evangelho e foi transformado, regenerado por esse Evangelho, a tal ponto de se assemelhar ao seu Filho. E aí Paulo vai falar sobre de como nós todos juntos, porque em nenhum momento nós encontramos na Bíblia de que uma pessoa é a igreja, mas fala que a igreja é um conjunto de pessoas que proclamam o nome de Jesus. Então, quando nós todos estivermos juntos proclamando o nome de Jesus, a unidade da fé, a unidade da igreja, então trará a plenitude de Cristo. E então nós projetaremos a imagem do Cordeiro até o dia que Ele venha. E o dia que Ele vier, Ele virá para buscar uma igreja limpa, uma igreja santa, uma igreja separada, uma igreja gloriosa. Porque quando Ele vier, Ele virá com justiça, Ele virá com poder, e toda a injustiça que nós vemos no mundo, toda a doença que nós enfrentamos, toda a tristeza que nós temos por causa do pecado, que trouxe essa brevidade do homem, toda a malícia que nós enxergamos, toda a violência, Ele virá trazendo a justiça. E quando Ele vier trazendo a justiça, Ele restaurará toda a humanidade e toda a criação. Então a criação que está liberta do cativeiro, que está presa, que está sob o cativeiro, será liberta da sua maldade. E então nós remontaremos o cenário que Ele iniciou no jardim. Remontaremos o cenário da criação de todo o homem. O final de Apocalipse fala sobre o mesmo cenário de Gênesis 1. Quando a esperança dos homens era um homem que redimiria, que nos religaria novamente com Deus, e nós aguardamos ansiosamente hoje e anunciamos o Messias todos os dias, porque almejamos a sua vinda, porque a sua vinda trará justiça sobre a terra. E então a criação de Deus, toda a criação será liberta, e então toda a criação será restaurada. Então habitaremos com o Pai, habitaremos com o Filho, com o Espírito Santo, por toda a eternidade, e o próprio trono de Deus estará entre os homens. E isto é o Evangelho completo, isto é o Evangelho holístico, é o Evangelho que cura, é o Evangelho que transforma, porque ela é a proclamação de Jesus e a proclamação sobre Jesus. Tudo tem a ver com Jesus. Então, para nós concluirmos, o Evangelho tem a ver com as boas novas sobre Jesus e de Jesus, e o Evangelho é o poder para a salvação que justifica o homem, né? O que isso quer dizer é que torna o homem justo, não por nós mesmos, mas por aquilo que Jesus fez. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus nos tornou justo, não para que nos gloriemos sobre as nossas ações, mas para que toda honra e glória sejam dadas a Ele, porque é por meio dele que todas as coisas se tornaram possíveis. O Evangelho é a promessa de que Deus desceria à terra como homem para redimir a humanidade e consumar os tempos da maldição, em uma eternidade restaurada do ambiente onde o próprio Deus tabernaculará entre os homens. Não se esqueça, o Evangelho é o poder de Deus. Não vamos nos esquecer disso, porque Ele tem poder para trazer cura sobre você, Ele tem o poder para trazer libertação dos seus vícios, Ele tem o poder para transformar a sua vida, Ele tem o poder para colocar você novamente num caminho correto, Ele tem o poder de te ajudar em todos os problemas que você possa imaginar, porque não há nada de difícil perante Deus, não há nada impossível perante o Senhor. Ele pode te ajudar e Ele é a resposta para todos os seus problemas. Ah, mas eu tenho uma cura, e se isso não acontecer? Então nós continuamos glorificando a Ele, mas o que importa é que a vontade dEle prevaleça em nós. Por quê? Porque os nossos olhos não estão fitados somente nesse tempo, nós estamos com os nossos olhos fitados na eternidade. Lá está a nossa maior riqueza, e nós estamos fitando esses olhos para a eternidade, aguardando e ansiando o dia do retorno de Jesus, o Rei sobre toda a terra, no qual nós estaremos sobre o seu governo. O Evangelho, então, é o poder de Deus, e aquele que ouve o Evangelho e que nele crê, então o Espírito da promessa sela esse coração e marca com a marca do Cordeiro, a marca de Cristo. E é sobre isso que o Evangelho é capaz de fazer. Ele coloca uma marca em você, para que agora você seja dele e pertença a Ele. Por isso, na sua apresentação, que Paulo faz em Romanos, ele fala: eu, apóstolo de Jesus,
servo, mas a palavra aí é escravo. Escravo de Cristo. Em que sentido? Em que eu me submeto a toda a sua vontade. Porque a vontade de Jesus, Ele é o meu Senhor. E o bom servo obedece ao seu Senhor. E nós devemos nos submeter a toda a vontade de Cristo. E como nós sabemos qual é a vontade de Cristo? É quando nós lemos esse texto e nós encontramos Jesus em cada linha que nós lemos, porque Ele é o Logos. Apocalipse fala que o seu nome é Palavra de Deus. Toda a nossa leitura bíblica, ela deve ser com um foco, encontrar Jesus no que está escrito. Por isso, a escritura bíblica não tem a ver com você adquirir conhecimento para aumentar a sua soberba e o seu orgulho. Ela não tem a ver para que você seja uma enciclopédia bíblica. Ela tem a ver com você encontrar Jesus nos textos e Ele transformar quem você é. Porque se você não é transformado pelo Evangelho, você não está lendo o Evangelho, você não creu no Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E a salvação tem a ver com a regeneração do homem. O Evangelho é para transformar quem você é. Você não pode ser a mesma pessoa de 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Você tem que a cada dia diminuir quem você é, para que Cristo cresça em você. O Evangelho é para transformar a sua vida. É para dar humildade ao seu coração, é para diminuir a sua soberba, é para diminuir o seu orgulho, é para que a sua vontade não prevaleça, e a vontade dele prevaleça em todo o tempo. Porque como Paulo disse, somos escravos de Cristo, servos do Senhor, e nós nos submetemos a todo instante ao seu governo. Por quê? Porque temos que estar preparado para quando Ele vier, porque quando Ele vier, Ele irá buscar uma igreja que se submete à sua vontade, que ouve a sua palavra e obedece os seus mandamentos. Por isso a palavra de Deus diz: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Nunca se esqueça de onde Jesus te tirou. Nunca se esqueça no que Jesus pode te transformar. E nunca se esqueça da esperança que a palavra de Deus nos traz sobre o Jesus que virá trazer esperança, Jesus que virá redimir, que virá consumar, que virá transformar, que libertará toda a criação, porque o poder de Jesus é para que estejamos com Ele para todo sempre. Crê no Evangelho de Jesus. Ele é o poder de Deus para a salvação. Amém? Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade e à Tua palavra. Ensina-nos a lermos sobre Ti, Senhor. Ensina-nos a encontrarmos a Tua presença na Escritura bíblica. E que essa Escritura sirva para transformar quem nós somos, para transformar o nosso caráter, e para entendermos que o Teu Evangelho é a contracultura dos tempos em que vivemos, é a contracultura sobre todas as outras culturas, porque o Senhor desde já se encontra no Evangelho com a cultura do Teu reino. Faça com que o sermão do monte penetre o nosso coração e a nossa mente. Coloque e levante uma igreja honesta, com clamor por justiça, com amor para com os seus familiares, para com os seus irmãos, com compaixão para os órfãos e as viúvas, para os pobres, para os mendigos. Não nos oriente, Senhor, ou quebre esse entendimento de que somos uma igreja de reputações para a sociedade, porque estamos almejando a aceitação dos homens. Ensina-nos a ser uma igreja em que busca a aceitação do Pai, mesmo que isso faça-nos sermos perseguidos em nosso tempo. Levanta uma igreja corajosa e levanta uma igreja com o poder do Evangelho, que crê em Ti, Senhor, que crê que Tu podes fazer o impossível, que crê que Tu pode tirar os vícios das drogas, do crack, da cocaína, que crê que você pode trazer saúde sobre um corpo tomado pelo câncer, por uma doença crônica, por uma doença terminal. Nós vivemos tempos em que muitos estão vivendo com medo, ansiosos,
receosos por um vírus que assola toda a humanidade. Mas esta não é a nossa esperança. A nossa esperança está sobre aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Um Jesus que tem poder para salvar, para trazer o pecador à luz, para limpar toda mancha, toda impureza, todo pecado, toda sujeira. Queremos ressaltar o Jesus que a tua palavra nos ensina, que mesmo em meio ao pecado, mergulhado no pecado, o Senhor é capaz de nos limpar e nos justificar perante o Pai, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não tendo nada para oferecer. A tua palavra diz que assim, na mesma intensidade que o Pai ama o Filho, é a mesma intensidade que o Pai nos ama. Assim como Deus amou Jesus, Ele ama a cada um de nós. E essa violência de amor nos envolve e nos coloca sobre um espírito de adoção, para que entendamos que não somos mais peregrinos nesse mundo, mas somos inseridos na grande família de Deus, no qual o Espírito Santo da promessa nos sela, nos compra, nos redime e nos coloca no propósito do Pai, para que a herança que está sobre o Filho esteja sobre nós, para que a herança que estava sobre os judeus esteja sobre nós, porque a igreja tem a ver com judeus e gentios ligados pelo Messias, pela promessa do Pai. Vem Espírito Santo, e sobre cada pessoa que nos ouviu nessa noite, que está ouvindo essa palavra, vem com o poder do Teu Evangelho, sopra sobre os lares, sopra sobre as casas, traga cura aos enfermos, traga saúde sobre os doentes, traga transformação, traga libertação para os viciados. Jesus ainda segue poderoso, Ele nunca perdeu o seu poder, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nós é que nos esquecemos de quão poderoso Ele é. Não pare de orar pelos seus familiares, não pare de orar pelos filhos que estão perdidos. Oramos para a restauração das famílias, para que Deus levante nas famílias homens, sacerdotes da casa, que amem as suas famílias, lutem por elas. Ensina-os a sua casa por meio da sua palavra, Senhor. Venha com um poderoso Evangelho sobre o nosso coração, porque em Ti está a nossa esperança. Tu és a luz em meio aos homens.